Quem sou eu? Essa é uma pergunta muito profunda para todos nós, que precisa de muito autoconhecimento. Mas eu vou aqui contar uma parte resumida da minha história para vocês entenderem como foi esse caminho das cores na minha vida. Eu me chamo Fernanda, sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas, de Belo Horizonte, e essa escolha de seguir arquitetura não foi sempre clara para mim. Meus pais são da área da construção civil, minha mãe também é arquiteta, meu pai é engenheiro civil e eu, desde pequenininha, cresci desse meio, tive sempre nesse meio da construção civil. E assim, para quem já construiu, sabe, né, como é um meio estressante, como construir uma obra pode, sim, deixar você louquinho, piradinho. E por estar sempre nesse meio, nunca foi uma coisa que me deu vontade de fazer. Aliás, seria muito loucura. Não é impossível, tem gente que gosta, mas as experiências que eu tive não foram nada assim, nossa, quero seguir essa área. Então eu nunca tive certeza do que eu queria ser quando crescesse. Mas chegando naquela época de prestar pro vestibular, terceiro colegial, cursinho, eu tive que olhar para isso com mais atenção. E aí eu pegava aqueles guias de estudante que tinham todas as profissões e todas as faculdades que você podia fazer. Eu pegava o guia de estudante, ficava folheando lá e fazendo uma listinha com todas as profissões que eu poderia fazer. Aí colocava lá. Aí fazia uma lista. Dessa lista eu fazia uma lista menor, né? Tipo, eu ia fazendo eliminação dali, o que eu podia ou não fazer. Não é uma ideia boa, não recomendo isso para ninguém. Não deu certo para mim, então eu sugiro que você tente outra maneira. Mas nessa, em que eu ficava fazendo listinhas, cada vez eu prestava um vestibular diferente, para um curso diferente, para uma faculdade diferente. Então eu estava bem perdida. Mas chegou uma hora que eu já tinha feito o terceiro colegial, aí já tinha feito um ano de cursinho. Aí no segundo ano de cursinho eu já não estava aguentando mais. Então eu tive uma conversa séria comigo mesma, falei, não, agora você vai ter que escolher alguma coisa e fazer, porque eu não aguento mais cursinho e vestibular. Então nesse momento, né, eu falei assim comigo mesmo, Fernanda, do que você gosta? E de todas as matérias, de todas as coisas de trabalho que eu gostava, eu sempre amei assim, geometria. Geometria era uma matéria que me fascinava. Sempre fui boa ali em matemática, em física, sou muito de exatas, então, mas a geometria em si, ela me encantava demais. E aí eu pensei, qual profissão eu poderia seguir que trabalha com geometria no dia a dia? E você acredita que as únicas profissões que eu consegui pensar foi arquitetura e engenharia civil? Mas nesse momento eu já estava aceitando qualquer coisa. E entre as duas, eu escolhi arquitetura porque eu sempre gostei dessa parte mais criativa, sempre gostei bastante de artes. Quando era pequenininha, eu assistia aqueles programas do Arte Ataque, aquele estilo ali que as pessoas mostravam como fazia bonequinho com rolinho de papel higiênico, com caixinha de pasta de dente. Então, essas coisas voltadas para artes, para pintura, sempre, assim, eu sempre gostei, me atraía bastante. Então, a arquitetura fez mais sentido para mim, né? Porque além da geometria, eu poderia trabalhar com essa área da criatividade, né? Aí eu entrei para a faculdade e comecei a fazer. Quando eu estava assim, no fim do primeiro ano, eu li um livro que um professor do colegial tinha indicado para gente que estava tomando uma decisão importante, né, que está no terceiro colegial, escolhendo a faculdade. Ele falou para a gente ler Quando Nietzsche Chorou. Na época eu comprei o livro, mas eu só fui ler ele mesmo no primeiro ano de faculdade. E aí depois que eu li o livro, ele tem uma passagem que fala mais ou menos assim: se você tivesse que viver a sua vida repetidas vezes, a mesma vida, as mesmas escolhas, as mesmas decisões, esse sentimento te deixa feliz? Viver essa vida repetidas vezes é uma coisa que te agrada? E nesse momento que eu li esse livro, eu fiquei
me questionando. Falei, ai, será? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu deveria fazer arquitetura mesmo? Então eu falei, vou prestar vestibular. Acho que no fundo eu devia gostar. Não, e não gostava não. Mas eu que decidi que eu iria prestar vestibular. Então eu fiz a inscrição e estava lá esperando o dia da prova. E continuei o curso, né? Aí num dia, estava tendo aula, né? A professora estava dando aula e eu estava ali conversando com a minha amiga. A gente conversando e a aula ali, não sei o que. De repente a minha professora chamou a atenção, né? Pra gente parar de conversar. E no que ela chamou nossa atenção, ela continuou falando umas coisas e eu não estava entendendo direito, porque eu não estava prestando atenção na aula. Só que ela estava me indicando como destaque acadêmico da turma. E nesse momento, eu comecei a me perguntar, não nesse momento imediatamente, mas depois disso eu comecei a me perguntar, gente, eu aqui querendo desistir do curso e estou sendo indicado como destaque acadêmico, tem alguma coisa aí que não está fazendo sentido. Aí eu fui parar para ver, né? E eu gostava do curso, eu era boa, né? Eu tinha ideias, a verdade é que eu já era uma arquiteta. Acho que desde pequenininha. Quando eu era pequena também eu ficava, toda vez eu mudava o layout do meu quarto, mudava os móveis de lugar, aí dava 6 meses, eu cansava, eu mudava de novo. Então assim, eu já era uma arquiteta, eu tava precisando ali aceitar isso e reconhecer. Mas no momento que ela falou isso, eu comecei a observar. E eu me dava bem nas matérias, eu gostava das matérias, eu tinha bastante facilidade, eu ajudava meus colegas ali. Inclusive nesse semestre a gente tinha feito um projeto que eu fiquei assim encantada com ele, que eu quis até levar ele para casa. E era um projeto organicista, todo cheio de conceitos de por que isso, por que aquilo. Então eu já era arquiteta, eu só estava precisando aceitar isso, que eu estava no caminho certo, que era isso mesmo e bola para frente. Mas dentro desse processo, dentro desse período de faculdade também, apesar de ser uma boa aluna, tinha uma parte que eu negligenciava um pouquinho, que era a parte estética dos meus projetos. Eu fazia o projeto, me dedicava, gostava muito da parte projetual, da questão de implantação, das análises ambientais e do entorno, de vento, insolação. Só que chegava ali no final do projeto, na hora de pintar e decorar esse projeto, eu fazia só um estudo volumétrico e deixava ele branco. Meus professores ficaram loucos comigo toda vez, porque eu era uma aluna dedicada. Aí chegava no final, aí eu largava, tipo, é isso aqui, meu projeto, tá bom, vamos bola pra frente, próximo. E aí eles ficavam loucos. Mas eu nunca, durante a faculdade, nunca me dediquei tanto a isso. Também tem uma questão muito do software. Para fazer a parte estética, eu precisava de um outro programa que eu não sabia mexer, que eu não tinha esse programa, então eu nem. Por isso que eu deixava só o volume. Mas deu tudo certo, eu me formei. Só que quando eu fui para o mercado de trabalho, eu percebi que a realidade ia ter que mudar, que eu ia ter que começar a trabalhar essa questão estética. Ainda mais porque quando uma pessoa contrata um arquiteto, além de todas as vantagens, né, projetuais, da funcionalidade do projeto, a pessoa espera que seja um projeto bonito, alguma coisa bonita. Então, nesse momento, eu senti que eu precisava trabalhar isso, né? Que eu precisava ir em busca desse pilar que estava faltando. Até porque a arquitetura, ela tem 3 pilares, que é a estética, a funcionalidade e a forma. A forma, a estrutura, né? Como aquilo vai se concretizar. E eu era muito boa em duas, mas na estética sempre faltava um pouquinho. Então eu senti a necessidade de me especializar nisso. Então eu fui fazer uma pós-graduação de design de interiores. Além da pós, eu já estava atuando na área, então a própria vivência da arquitetura, né, me fez aprimorar essa habilidade e me fez aos poucos, isso foi um caminho.
Aos poucos eu fui vendo que aquilo que eu achava que eu era, né, na faculdade, eu não gosto disso, eu não sei isso, eu sou ruim nessa parte, tudo isso que eu achava, na verdade, não era verdade. É porque eu nunca olhei para isso com atenção, nunca trabalhei e me dediquei a isso. Porque todas as habilidades, elas são treináveis, né? Você quer chegar a um ponto, você tem que fazer, treinar e você vai chegar lá. Você tem que se dedicar. Eu não tinha me dedicado, então, né? Então depois eu fui aos poucos aprimorando esse lado e fui percebendo que eu sabia mais do que eu imaginava. Quando a pós estava no finalzinho ali da pós, eu já estava trabalhando numa loja de materiais de construção e que eu vendia pisos e revestimentos. E eu ajudava meus clientes a escolher os pisos e revestimentos. E eu descobri que eu tinha muita habilidade para escolher. Quando você vai escolher esses materiais, você percebe que é tudo muito parecido. Existem várias marcas e vários pisos, né, diferentes, mas existe só cinza. Não existe só cinza, mas é muito cinza e todos os cinzas com os tons, cada um tem um tom, cada um tá puxando ali para uma tonalidade de azul ou de marrom ou de amêndoa. Então, a combinação, né, dessa peça com as outras, ela precisava de um olhar com um pouquinho mais de sensibilidade. Quando você vai escolher uma peça clara, uma peça neutra, você tem que conseguir identificar os tons que estão ali. E nesse momento que eu estava trabalhando e atuando nisso, eu me dei conta de que eu tinha essa sensibilidade, mas isso precisava ser trabalhado. Eu trabalhei lá até o fim, o auge da pandemia, quando muitos projetos começaram a chegar e eu não dei conta de continuar lá na loja. Então eu fiquei só com a área da arquitetura fazendo o projeto. E logo depois, uns meses depois, eu tive a oportunidade de dar aula de cores na pós-graduação de design de interiores. E como eu sempre gostei muito de ensinar, eu falei, claro que eu aceito. E aí foi uma experiência maravilhosa e incrível, porque eu já sabia o conteúdo, eu já sabia a teoria das coisas, mas na hora que você vai ensinar para outra pessoa e você tem a resposta do que ela conseguiu entender, do que ela conseguiu absorver do que você passou, é quando você aprende mais, você vê as coisas com outros olhos e você vai se aprimorando, né? Dar aula é uma experiência incrível de aprendizado também. É um momento que você está ali dividindo seu conteúdo e está aprendendo também o que a outra pessoa tem de conhecimento. Então, durante todo esse meu processo na arquitetura, todos esses anos nessa construção, esse meu caminhar, me fez despertar para um lado que no início eu não achava nem que eu sabia, que eu levava jeito. Então foi uma construção. Então, junto com a minha vida profissional, teve também a minha vida pessoal, os meus gostos, os meus interesses, que aos poucos foi completando a minha vida profissional. Então, eu sempre fui essa pessoa mais ligada para a filosofia budista, gosto muito do yoga, né? Não só da prática de yoga em si, mas todo o conhecimento que ela traz. Então, eu sempre trabalhei muito chakras, essas energias sutis, e fui me aprimorando nisso como hobby também. Então, eu fiz um curso de mandalas vibracionais, comecei a trabalhar com essas energias, e a cada passo que eu dava, o interesse ia aumentando, eu ia me aprofundando mais. Logo depois disso, eu estava também trabalhando com Feng Shui, que é um conhecimento de cultura chinesa que trabalha a energia dos espaços e trabalha muito com essa questão de potencializar os ambientes e as nossas áreas da vida através também da cor, não só da cor, né, que é um trabalho do layout, dos materiais, de trazer um pouco da natureza para dentro de casa e trabalhar também com as cores para harmonizar nossas áreas da vida. Então esse trabalho, esse interesse meu
foi ganhando força e foi complementando todo o conhecimento que eu já tinha da arquitetura. E quando eu percebi, uma coisa já estava tão integrada na outra e fazia tanto sentido esse trabalho conjunto, que o meu olhar, que já era aprimorado por causa da arquitetura e dos conhecimentos da arquitetura, ele foi se afinando um pouquinho mais. Isso foi uma transformação que veio aos poucos, mas ela foi tão forte que começou a me transformar até em como eu me vestia, as cores que eu usava. Quando eu era pequena, eu tinha um irmão mais velho, então eu era o espelhinho dele, né? Eu era o chaveirinho menino. E eu parecia muito com ele, e ele era um menino, então parecia um menininho. Eu vestia as roupas que ele vestia, eu tinha um cabelinho igual ao dele, e então eu nunca tive esse apego muito com como eu me vestia. Minha mãe também sempre deixou eu livre para ser como eu quisesse, e aí eu nunca tive tanto essa preocupação com a minha aparência. Só que teve uma fase que durou um bom tempo, assim, que eu tinha muita roupa preta, que eu só comprava roupa preta. E isso foi acontecendo, né? Junto com todo o conhecimento de cor que eu tinha. De repente, um dia eu abri meu guarda-roupa e eu não me reconhecia mais em tanta roupa preta. Eu falei, gente, eu preciso de uma cor, aqui só tem preto. Nesse momento, aquilo já começou a me incomodar e aí eu fui em busca de mais um olhar para a cor, que é como eu transmitia essa cor, transmitia essa alegria através de como eu me vestia. Eu fiz a minha coloração pessoal e comecei a usar as cores, né, da minha paleta, e eu senti assim que fazia muito mais sentido comigo, me dava muito mais alegria, me dava muito mais vida. Então foi um processo de tudo que eu vivi, não só do que eu fiz na faculdade, não só do que eu aprendi ali naquele momento que você está estudando, mas é tudo que você vive, são todas as suas experiências, né? Foi bem assim para mim, e eu fui juntando esse conteúdo todo até que eu desenvolvi esse método, né? Um método arco-íris para criação de paletas de cor. E ele é para criar paletas de cores mais harmônicas e principalmente com mais significado, com mais intenção, para que a gente consiga transformar tudo, né? Transformar os ambientes, transformar a nossa expressão, transformar as artes, né? Um desenho que também é uma forma de expressão. Então, a cor, ela dá uma força e ela dá uma vida, ela é uma comunicação, né, não verbal, de um tanto de emoção e sentimento que é muito lindo de ser trabalhado. E assim, quando você não sabe a teoria das cores, os efeitos psicológicos, né, e emocionais e sentimentais, claro que você vai sentir esse efeito, porque independe de você saber como ele funciona ou não. Mas você na posição daquele que está criando a paleta de cores, criando o ambiente, você saber o significado disso tudo faz com que você tenha muito mais assertividade, né? Você consiga transmitir a sua intenção, a sua mensagem através de cores, né? É uma comunicação sutil e eficiente, principalmente na natureza. Então você olha aqueles pássaros todos coloridos, flores, tudo, toda a natureza, ela tem uma comunicação expressiva através da cor muito viva, muito forte, e isso encanta. Isso é aquela tipo de imagem que você olha e você nem sabe por quê, mas aquilo te chama tanta atenção, aquilo meio que te hipnotiza, te prende o olhar e você fica lá fascinado. E eu espero aqui mostrar, ensinar um pouco disso para vocês.